E aí, gente, começando hoje um espaço de um bate-papo, né? Bate-papo com pessoas que possam trazer algum esclarecimento nesse momento que estamos vivendo. E aí hoje a doutora Valéria Carvalho Costa, a mais conhecida como Valéria, a minha sogra, a gente vai bater um papo hoje para falar um pouquinho dessa pandemia. E aí acabei já de aceitá-la aqui, ela já está entrando. E aí a gente vai bater um papo, falar sobre alguns tópicos, né? Lembrando que a gente não vai entrar em cunhos políticos. Deixa eu só falar aqui que eu acho que ela não está conseguindo aceitar lá. Aí, aceitou. Entrou. Olá, Perfeito. Olá! tudo bom? Então, e aí eu estava falando, estava explicando, Valéria, que a gente vai começar hoje o espaço de trazer pessoas, né? Você hoje como uma infectologista, para falar um pouco sobre essa pandemia, sobre isso que a gente está vivendo. Possivelmente na semana que vem um psiquiatra, depois um psicólogo, pessoas que de alguma forma possam somar nesse momento, né? Que a gente fica às vezes tão carente de informações, tão confuso às vezes com informações, né? Cada esfera falando uma coisa. Às vezes a esfera federal falando uma coisa, a estadual falando outra, a municipal falando outra, o médico de uma linha fala uma coisa, o médico de outra linha fala outra. Então, eu estava explicando que esse bate-papo vai ser um bate-papo baseado, né, na visão científica, na ciência, né? A gente não vai discutindo questões políticas, não é a nossa ideia dizer quem está certo, quem está errado, Ah, e realmente olhar nessa visão da ciência, na visão das pesquisas, da medicina, e do que de fato hoje realmente é comprovado e o que de fato pode ser usado com segurança em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Beleza? tá ótimo. Vamos embora, vamos começar. Quer falar um pouquinho, quer Tá? se apresentar aí? Se apresenta aí para o Quero, povo lógico, lógico. Olha, primeiro eu queria agradecer, né, ao Chantor pelo convite, para ter esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho. Samazade é um local onde eu me sinto assim super bem, super em casa. É um espaço assim que traz essa diversidade, né, de atividades e de opiniões. Eu acho um lugar bem bacana e estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse momento e poder trazer um pouquinho mais, né? Conversar, um bate-papo mesmo, uma coisa bem informal, bem descontraída, a gente conversar um pouquinho sobre essa fase que a gente está vivendo, que eu acho que até agora causa muita surpresa em todos os lados. Acho que nunca ninguém imaginou, tirando nos filmes de ficção científica, que a gente fosse ver alguma coisa do tipo, né? Assim, lá em janeiro, né? Em pleno verão, quando a gente começou a ver os primeiros casos vindo da China, acho que nunca ninguém podia imaginar que ia tomar essa proporção, né? Então, estamos vivendo um momento único, né? Que eu acho que também está trazendo várias experiências muito interessantes para todo mundo, né? Mas vamos lá. Então, eu sou Valéria, Valéria Carvalho Costa, eu sou infectologista, tá? Trabalho com doenças infecciosas há muitos anos, há cerca de 30 anos, né? Gosto muito do que eu faço, eu acho que é uma área assim, super interessante. E, assim, coincidentemente, agora, com a pandemia, as pessoas estão descobrindo que é um infectologista, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas perguntam qual é a sua especialidade, eu falo, eu sou infectologista. Mas faz o que mesmo, hein? Então, eu achei bem interessante agora isso aí. As pessoas agora estão descobrindo, né? O que o infectologista faz. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Me diz. Então, fala um pouquinho para a gente o que é esse vírus. É um vírus que já existe, é um vírus novo, essa família já existe. Fala um pouquinho desse tal de Covid aí, essa sopa de letrinhas que está fazendo tanta confusão no mundo. É, a família do coronavírus já é conhecida há um tempo, existe uma série deles, e existem quatro, basicamente, que já são responsáveis por aqueles quadros de gripe que ocorrem, né, de infecções respiratórias que ocorrem geralmente no inverno, né? Aqueles quadros respiratórios que às vezes não se chega a diagnóstico,
é aquele famoso, você tem uma virose, a pessoa está com tosse, está com coriza, tem febre, tem dor de cabeça. Então, já existem esses coronavírus que fazem até parte da investigação, né, dessas síndromes gripais que a gente chama, e são 4 que já são bem conhecidos e que não costumam causar doença tão grave, né? De 2002 para cá, a gente viu o surgimento de um outro, né, da família do coronavírus também, que foi o primeiro lá, né, o SARS-CoV-1, que todo mundo fala, né, que causa a síndrome de angústia respiratória grave. Foi o primeiro lá em 2002, que se acredita que tenha vindo através de um morcego, que infectou um mamífero, e aí passou para o homem, né? E esse primeiro lá, ele era uma doença que causava uma pneumonia grave, mas ele ficou restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Inclusive porque ele causava uma doença grave, rápida, então ele não se transmitiu a muitas pessoas. Ele contaminou, acho que, se não me engano, umas 8.000 pessoas em cerca de 6 meses. Isso lá em 2002, né? Depois disso, vindo para cá, a gente teve um coronavírus também dessa família, que foi o do Oriente Médio, que foi o MERS. E esse veio, que era do Oriente Médio, né? E esse veio através, provavelmente, de dromedários. Morcego com dromedários, chegou no homem. Eles vão sofrendo mutações. Até que nós chegamos nesse agora, que ele tem muita semelhança com aquele SARS, aquele primeiro, que causa uma síndrome de angústia respiratória grave. E ele deu nome para ele de 2, porque já tinha lá o primeiro em 2002, que tinha muita semelhança com ele. A diferença desse agora é que ele tem uma capacidade muito grande de infectar e de causar doença grave. Então, ele consegue fazer as duas coisas, né? O outro lá, o primeiro, ele fazia uma doença muito grave e ele ficou muito limitado. Porque quando você tem uma doença muito grave, a pessoa que se infecta, ela fica tão doente, que ela não consegue passar para frente, né? Então, ela adoece e ela acaba ficando restrita naquele ambiente e morre ou se cura, mas ela não consegue transmitir para muitas outras pessoas. Quando você tem um vírus como esse agora, que ele consegue infectar uma grande parte da população que fica com poucos sintomas e com isso ela consegue ir para frente, a gente sabe que esse agora, por exemplo, cerca de 80% das pessoas não vão ter sintomas importantes, né? São aqueles 20% que vão ter mais sintomas e desses 5% que vão evoluir para forma grave, precisando de respiração artificial, de ajuda de um respirador, né? Então, ele tem essa capacidade, ele junta as duas coisas, né? Ele consegue infectar muita gente, deixar muitas pessoas com uma vida normal, com isso transmitindo muito. São pessoas que vão trabalhar, vão estudar e estão fungando um pouquinho, tossindo um pouquinho, espirrando um pouco, ou não estão tendo nada e estão passando a doença para frente. E vai acometer um grupo que vai ter doença muito grave. Então, ele conseguiu juntar tudo que ele podia dos dois para fazer um vírus realmente de uma capacidade enorme de se disseminar e causar essa doença que a gente está vendo agora, né? Pra você ter uma ideia, os vírus normais, o influenza, que é o que a gente tem, que faz a vacina anual, ele é um vírus que ele pode causar doença grave, sim, e ele fica muito restrito na parte superior, então ele contamina muita gente, mas ele não causa doença muito grave. Fazendo um paralelo, o coronavírus é de uma família, a influenza é de outra, mas só para você ter um paralelo. Esse agora, ele consegue fazer essa doença, que não é tão grave na maioria, dissemina muito, mas em alguns ele faz a muito grave. Então, ele é um vírus realmente, assim, bastante peculiar, né? Ele conseguiu, assim, pegar o melhor de todos lá da família dele para vir um super vírus aí pela frente. Valéria? Tô vendo. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Não tá? Deu uma travadinha. Tá? Travou? Deu uma travadinha. Voltou. Voltou? Tá. Então ele conseguiu juntar as duas coisas ruins, né? Ele tem uma grande disseminação
e tem todo esse potencial de doença grave. Exatamente, uma facilidade de infectar muitas pessoas, tá? Pessoas que não vão ter doença muito grave, então elas vão estar circulando na comunidade e passando para frente, transmitindo esse vírus, porque elas não estão com doença muito grave, que é mais ou menos 80% daquelas que se infectam, mas ele vai fazer doença muito grave em cerca de 5 a 10% das pessoas. Então, ele tem essa capacidade das duas coisas. Fala. Você falou nessa capacidade de disseminação, né? Existe um número para isso? Se a gente não tivesse o isolamento, mais ou menos uma pessoa infecta quantas? Na verdade, lá nos primeiros casos, estava se vendo que uma pessoa infectava 1,2, 2,2 pessoas. Naqueles cruzeiros, se viu que isso foi muito maior. Chegou a 6, 7 pessoas. Você lembra aqueles primeiros cruzeiros que as pessoas estavam confinadas? Então, ali a chance de transmissão, conseguia transmitir para 6, para 7. Agora, quando jogou para a população geral, está em torno de mais ou menos 3. Uma pessoa contamina 3 e essas 3 vão contaminar 9 e aí vai, seguindo toda a vida. Isso é um número muito alto, né? Esse é um número bastante alto. Por isso que ele faz essa disseminação tão importante. Por isso, a medida do isolamento social, que era uma coisa que a gente definitivamente não está acostumado, foi uma coisa nova que entrou na rotina de todos nós, né? O distanciamento social, que para nós latinos é uma coisa completamente de outro mundo, né? O brasileiro gosta muito de abraçar, de estar próximo, né? Então, a gente agora teve que aprender a viver de uma outra maneira, com esse distanciamento que foi o necessário para diminuir esse número de pessoas que uma pessoa infectada vai conseguir disseminar, né? E isso a gente está conseguindo diminuir de alguma maneira aí com o isolamento, né? O afastamento, né? E falando já dos infectados, tratamento, já existe alguma coisa real ou ainda é muito... Olha, na verdade, o que se mostrou muito efetivo até agora para o controle foram realmente essas medidas de distanciamento social, higienização das mãos, a tal da toalete respiratória, que ninguém não ouvia falar isso fora do ambiente médico, que é realmente tomar um cuidado na hora de tossir ou espirrar. Quem já pegou um metrô e um ônibus sabe que às vezes você está sentado lá, a pessoa espirra e tosse em cima de você, sequer coloca a mão na frente, né? Então nós agora estamos aprendendo uma outra maneira, né? Que é a toalete respiratória, que é realmente isso, você cobrir, né? A boca e o nariz quando vai tossir, quando vai espirrar, preferencialmente com a área ali do cotovelo, que é uma área que você não vai ficar encostando, tocando em outros locais, que é uma coisa que a gente aprendeu a fazer. Então, essas medidas, efetivamente, elas são muito importantes para diminuir a chance de disseminação. Agora, pensando em tratamento, até o momento não existe nenhum tratamento 100% eficaz. É uma pena, obviamente era o que a gente queria ouvir, era isso, né? Não, tem sim, tem uma droga fantástica que está curando 90% das pessoas. Não, ainda não tem. Hoje, dia 4 de junho, ainda não temos isso. Várias drogas em estudo, principalmente drogas que já estavam sendo testadas para outros vírus. Essas drogas estão sendo usadas em estudos controlados. O que é importante? Você usar uma droga que você quer ver se ela é eficaz ou não, dentro de um modelo controlado. Porque você pegar um grupo de pacientes, usar aquela droga, ver quem escapou, quem salvou, quem não salvou, sem comparar com outro grupo, você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Não existe essa possibilidade. Então, você tem que fazer dentro de um modelo controlado. Um grupo de doentes semelhante ao outro grupo de doentes vai usar essa droga e o outro não vai usar nada, vai usar só o tratamento básico, que é hidratação e antitérmico.
por exemplo. E aí você consegue comparar. Dessa maneira, você consegue ter algum resultado final que vai te dizer, não, realmente, aquela droga que eu testei, ela fez diferença na evolução, fez diferença no final, né? Agora, quando você simplesmente usa uma droga e sai dizendo para todos, não, os meus pacientes melhoraram com essa, você não consegue provar isso de forma científica nenhuma. Então, infelizmente, hoje, dia 4 de junho de 2020, não temos nenhuma droga 100% eficaz, né? Algumas estão sendo testadas, muitos estudos ainda para darem resultado, né? Darem resposta ainda sobre isso. E vacina também. As vacinas estão sendo feitas numa velocidade muito maior que o habitual, né? Inclusive, todo mundo deve ter lido que vai ter uma vacina que vai começar a ser testada agora, uma vacina de Oxford, que eles vão testar, mas da mesma maneira, assim, é uma coisa ainda de projeção, não se sabe se vai dar certo. Espera-se que dê certo, para as pessoas não ficarem tanto tempo presas dentro de casa ainda, né? E falando em tratamento, né, mas lembrando, né, quem chegou aqui depois do início, a gente está fazendo um bate-papo na visão científica, sem nenhuma questão política, mas tem coisas que realmente estão sendo usadas no campo político, né? Por exemplo, a bendita cloroquina. E aí, esse remédio aí que todo mundo fala que funciona, que não funciona, que está matando, que não está matando, que o remédio já é usado há não sei quanto, há 70 anos e até hoje não deu problema. E essa bendita cloroquina, o que você fala? Na verdade, o que acontece é que é uma droga que realmente, como você está falando, né? Ela já é usada como antimalárico, né? Para o tratamento da malária já se usa há muito tempo a cloroquina. A hidroxicloroquina é usada há muitos anos também, principalmente na área da reumatologia, para doentes que têm doenças crônicas, né? Inflamatórias, autoimunes, né? Como lúpus, por exemplo, e artrite reumatoide. Então, são drogas que já são usadas há muito tempo. Então, não são coisas novas. Já se sabia dos possíveis efeitos colaterais dessas drogas também, né? Só que tem que elas começaram a ser usadas agora baseada em estudos feitos em laboratório. Uma coisa no laboratório é você conseguir inibir o crescimento de um vírus, de uma bactéria, de um fungo. Isso é uma coisa. Daí a dizer que isso vai funcionar no organismo, na vida real, é completamente diferente, né? E infelizmente a gente acabou entrando numa situação de divisão política por causa disso, né? Então, assim, quem apoia a cloroquina é de um grupo, quem não apoia é de outro, e com isso acabou, a ciência acabou ficando de lado. E aí quando a gente perde esse foco, realmente é muito ruim, né? Porque a gente começa a tratar de forma extremamente empírica, sem dados reais, científicos, que comprovem a eficácia de qualquer droga que seja, né? Então isso foi muito ruim. Eu acho que isso, de certa forma, atrasou um pouco, né, as tomadas de decisões, por exemplo, né? Foi uma coisa complicada. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina continuam ainda sendo estudadas e julgadas. A princípio, tudo indica que ainda não se achou o exato momento em que elas podem entrar para ajudar, né? Se como profilaxia, parece que não, porque muitos pacientes que já fazem uso crônico dela, porque tem lúpus, por exemplo, estão ficando doentes, então talvez não seja o melhor momento. Talvez bem no iniciozinho da infecção, na primeira semana, mas aí é difícil você conseguir, às vezes, o diagnóstico na primeira semana, né? Então, é uma possibilidade, mas é difícil estudar isso. Em pacientes mais graves, aí já existem outras complicações que o uso dessas drogas podem levar a efeitos cardíacos, arritmias. Então, na verdade, ainda tem muito estudo aí para rolar, mas nesse momento não dá para dizer que cientificamente são as drogas ideais a serem usadas, né? A gente acaba caindo na mesma fala anterior, né? Que falta estudo, falta acompanhamento, falta pesquisa.
e aí fica no machismo que realmente no campo da ciência não funciona. Não, de Né? jeito nenhum. De E jeito nenhum. principalmente lidar com vida, né? Achismos para lidar com vida é muito complicado, né? Sim, Porque você pode daqui a 2 anos se retratar falando que você estava errado, mas aquela pessoa que morreu daqui a 2 anos não tem mais jeito, né? Então, é entender que a gente tem que tentar realmente se basear na ciência, se basear nos dados e não falar. O remédio ele funciona, ele já é usado realmente, só que para essa doença ainda não se tem comprovações que realmente ele é eficaz e tem todos os riscos que ele causa para, né, nas contraindicações. da mesma maneira, por exemplo, Chantor, que algumas drogas já usadas há muitos anos no tratamento do HIV e que tem excelente resposta no controle da infecção pelo HIV, elas começaram a ser usadas no início. Bem no início da pandemia, elas começaram a ser usadas, porque se acreditava que elas também tinham um efeito antiviral semelhante. Elas chegaram a ser usadas no primeiro momento, os primeiros trabalhos foram encorajadores, logo depois mostraram que não teve a menor diferença na evolução, né? Mas também porque foi estudado muito dessa maneira, sem um grupo controle que você pudesse fazer comparações ideais. Então, elas ainda estão em estudo, por exemplo. Alguns antivirais estão em estudo para ver se realmente mostra alguma diferença. Mas, assim, em geral, são drogas que já estão em uso para outras situações, né? Uma que eu acho que todo mundo acompanhou na mídia, né? Que foi liberada pela Agência de Regulação Americana, né? O FDA liberou, é uma droga chamada Remdesivir, que é meio que parente de uma droga que é usada para o HIV e que era estudada anteriormente para ebola, né? E ela foi liberada para doentes muito graves, né? Mas a princípio parece que a resposta também não é tão boa quanto se imaginava, né? O que se sabe é que aquele paciente que está muito grave, que vai para uma UTI, ele se beneficia enormemente dos cuidados da medicina que a gente sabe bem feita, dentro de uma unidade de terapia intensiva, com os recursos disponíveis, com os profissionais competentes, sabendo manejar esses pacientes graves. Independente dessa ou de outra droga, são os cuidados que você usa para a manutenção da vida nesse momento crítico, né? Então, se o paciente não consegue respirar espontaneamente, ele vai para um respirador, para uma ventilação assistida, que a gente chama, um aparelho que está respirando por ele, né? Existe uma outra modalidade que o sangue dele vai ser oxigenado fora do corpo, quando o pulmão dele está tão sofrido que isso mais não adianta. Então, o sangue dele vai ser oxigenado fora, num aparelho lá fora e volta para ele. Então, quando isso é bem feito, isso resolve, mas a gente sabe que uma parte dos pacientes realmente não vai ter recuperação, né? O que é muito triste, mas é a verdade, né? Então, estamos ainda aguardando pela droga ideal. Então, você falando dos cuidados, né, que é o que tem feito a diferença, tinha o nosso próximo tópico aqui, que eu acho que realmente é o que mostra essa necessidade, né, do isolamento, né, que ainda se faz muito necessário, exatamente para que a gente tenha, né, a gente já sabe que não tem, que a nossa saúde pública ainda é muito defasada, né, muito precária, e exatamente o isolamento, né, muitas pessoas questionam o isolamento, mas para que fazer isolamento, para que ficar em casa se todo mundo, de certa forma, vai ser contaminado por esse vírus? É exatamente para que as pessoas que realmente precisarem dos cuidados sejam atendidas dessa forma, né? Que tenha um aparelho suficiente para elas, que tenha um leito suficiente para essas pessoas. Então, realmente, eu acho que a sua fala agora chegou exatamente sobre o nosso próximo tópico, que é a questão do isolamento. E o que você fala sobre o isolamento? Eu acho que foi uma coisa que foi muito falada, né, no início da pandemia, principalmente naquele período do ministro Mandetta, que ele colocava isso de maneira muito clara, né, em todas as vezes que ele ia para a mídia, e ele colocava isso de maneira muito clara, ele explicou isso de uma maneira
e aqui eu não estou tomando partido político, só para dizer que eu acho que foi uma pessoa que conseguiu, junto com a equipe dele, mostrar de forma bem clara o que era necessário. Por que essas medidas estavam sendo tomadas? Porque a gente precisava preparar o terreno para receber essas pessoas. Você imagina, né, se de uma hora para outra 20 mil pessoas precisassem de atendimento médico. A gente não ia conseguir. Não ia conseguir aqui, não ia conseguir em lugar nenhum do mundo. Eu lembro que na época criticaram muito o SUS. O SUS, ele é bom, ele é muito bom, a ideia é muito boa. A gente está num momento em que ele já foi muito sucateado, mas o SUS, a ideia é excelente. Você conseguir ofertar uma saúde universal e pública para todos. Então, assim, a ideia é muito boa. Mas a gente sabe que durante anos e anos e anos, ele foi, aos poucos, perdendo esse poder todo de universalização, de atendimento das pessoas, né? E o que acontece? Mas não era só do SUS. Isso aconteceu aqui, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. Todos viram Nova York como ficou. Nova York tinha pouquíssimos leitos de UTI. De uma hora para outra, era uma explosão de necessidade de leitos de terapia intensiva e não tinham. Esses leitos não existiam. Foi aquela correria insana para montar a equipe de CTI, comprar respirador, comprar monitor, que assim, são leitos especiais. É diferente de você ter um ambiente onde você tem uma cama, onde a pessoa vai ficar deitada, tomando um soro, verificando a pressão e a temperatura. É necessário um maquinário muito maior para dar esse suporte à vida, né? E isso nenhuma estratégia de saúde do mundo está preparada para isso, né? E eu acho que nesse quesito aí o Brasil teve uma enorme vantagem, porque se a gente parar para pensar, nós temos um país que tem uma dimensão continental, né? O nosso país é imenso, são vários dentro de um só, né? Culturalmente falando, de forma geográfica, então são vários dentro de um. E a gente conseguiu ter tempo para se preparar, né? Se a gente pensar, o Brasil foi um dos últimos a entrar nessa loucura, nesse furacão que foi a pandemia, né? Então a gente conseguiu aprender muito com os outros que infelizmente estavam na nossa frente e sendo atropelados pela pandemia. Vi Itália, tudo bem, Itália tem uma população que é diferente da nossa, é mais idosa, a gente sabe disso. Mas a Itália passou por uma tsunami misturado com furacão e terremoto ao mesmo tempo. Foi uma loucura. E a gente conseguiu montar estratégias justamente para o tal do achatamento da curva, né? Que agora todo mundo já sabe o que é achatar uma curva, né? Que é não deixar aquele número enorme de pessoas doentes ao mesmo tempo, necessitando de assistência médica, hospitalar ou não, sem poder dar continuidade ao tratamento. Então, você vai tendo pacientes adoecendo e necessitando de tratamento, mas de uma forma menor, né? Então, com isso, você vai ajustando os meios de atender as pessoas. Então, acho que assim, a gente teve essa vantagem, né? Eu acho que o Brasil, olhando por esse prisma, a gente teve essa vantagem de entrar, por assim dizer, né, na pandemia mais tardiamente, né? Mas teve um viés em todos os lugares aí dos lados que se puxaram, que não foi uma coisa muito bacana, né? Os partidos, não político, mas assim, partidos, opiniões, né? Que atrapalharam um pouco, mas estamos indo em frente, estamos conseguindo, né? Beleza. Então, mantemos o isolamento, ficamos em casa, quem puder ficar, fique em casa, né? Quem tiver condições. O ideal, na verdade, a gente sabe que num determinado momento o isolamento foi absolutamente necessário, né? A saída desse isolamento, ela vai ter que ocorrer também, porque a gente sabe, em algum momento as pessoas começaram a polarizar muito da seguinte maneira: ou você preza a saúde e a vida, ou você preza o dinheiro,
né? Então, a coisa ficou muito polarizada em determinado momento. Na verdade, as duas coisas são extremamente importantes. Óbvio que a vida é importantíssima e está em primeiro lugar. Mas em algum momento, você também tem que pensar em manter essa vida através de alimentos, de empregos, porque uma coisa acaba sendo meio interligada com a outra, né? Então, Não dá para separar, né? hã? Não dá para separar. Não dá Não, para dizer que uma coisa é uma, outra é outra. Vamos só olhar para uma e só olhar para outra. exatamente. Tem que ter um olhar importante, crítico para as duas coisas. Em determinado momento, você realmente vai ter que fechar mesmo a parte econômica para priorizar a vida, porque senão ia ser uma explosão de doença. Então, acho que isso aí é uma coisa que já está entendido por todo mundo. O momento em que foi necessário realmente fechar comércio, fechar praia, pracinha, fechar tudo, para que se pudesse fazer esse distanciamento, evitar as aglomerações e aumentar, explodir o número de casos. Eu acho que agora a gente está naquele processo de pensar como retornar à vida, né? A vida normal que a gente conhecia, né? E eu acho que tem que ser de uma forma muito, muito gradual. Mas eu acho que, acima de tudo, com a população entendendo que, a partir de agora, a gente vai ter que ter um novo normal. Por exemplo, esse final de semana, essa segunda-feira, que já houve a possibilidade de abrir a praia, né? Que aqui no município do Rio, né, houve essa possibilidade de já dar uma flexibilizada, as pessoas poderem ir à praia, até para fazer bem para a cabeça. Tinha muita gente na praia, sem máscara, embolada, aglomerada. Então, assim, as pessoas ainda não entenderam muito isso, né? Eu lembro que em determinado momento, se eu não me engano, foi na Inglaterra, se eu não me engano, que eles estavam permitindo que as pessoas fossem 1 hora por dia aos parques, para poderem caminhar, fazerem exercícios, para fazer bem para a cabeça também. Porque de uma hora para outra, você passar a viver enclausurado, por assim dizer, né, com restrições de movimento, é uma coisa que é difícil, a gente sabe que é difícil, né? E eles estavam permitindo, e mostravam cena das pessoas afastadas umas das outras, mantendo um distanciamento, no máximo 2 pessoas andando juntas no parque, provavelmente pessoas que já moram juntas, né? Então, a gente via aquilo. Quando a gente jogou isso aqui, por exemplo, para nossa situação Brasil, as pessoas não estavam entendendo, andavam todas juntas, emboladas, às vezes encontravam no calçadão, botavam até máscara, mas eram 4, 5 falando a 30 centímetros de distância, botando a mão, tocando. Então, assim, eu acho que agora, mais do que nunca, é uma questão das pessoas estarem conscientizadas da importância de se manter essas regras ainda, né? Para poder flexibilizar comércio, praia e seja lá o que for, né? Acho que essa retomada agora é pensada. Você acabou falando do último tópico, né, que é essa nova realidade, né? A gente vai ter um novo normal, né? Sim. A partir de agora, reabrindo, né, começando com a reabertura, né, gradualmente a gente voltando a uma certa normalidade, mas entender que essa normalidade agora é nova, é um novo normal, né? Por exemplo, esse aqui é um deles, né? Agora, ir para a rua, agora é sempre assim, né? É um novo normal, com certeza. Eu li em algum lugar, num artigo, eu já não estou lembrando muito bem onde foi, que a gente usa muito, né, o ACDC, né, antes de Cristo, depois de Cristo, como marco, né? E agora a gente tem antes do corona e depois do corona, né? Que a gente vai ter um marco. Por um lado, eu acho que alertou as pessoas, né, sobre questões de higiene. Quantas vezes, por exemplo, você já não entrou no metrô e vê uma pessoa falando no celular, segurando lá no metrô para não cair, no meio disso tudo ela abre um pacotinho, vai comendo uma balinha. Isso quando não é aquele pessoal que entra com pão de queijo que comprou na estação e vai comendo. Então, assim, é uma lambança total. As pessoas não têm o hábito, por exemplo,
quando estão doentes com algum quadro respiratório, de fazer higiene, a etiqueta respiratória, espirro em cima de todo mundo, né? Não se usa máscara, a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, né? É uma cultura que a gente vê muito no oriental. O oriental tem essa cultura da máscara, ou para poluição, ou porque está com algum quadro respiratório. Eu acho que, de repente, agora a gente vai aprender isso, né? Que eu acho que é uma coisa importante, né? A higienização das mãos que ninguém faz, o uso da máscara quando necessário, né? Esse distanciamento também quando você está com algum quadro respiratório. Eu acho que são coisas que vão surgir agora nesse nosso novo normal, né? A Mayra perguntou exatamente isso. Agora, quais são as medidas necessárias nesse novo normal? E é o que você acabou de responder, né? Uso de máscara, manter o distanciamento, menos aglomeração, né? A questão da roupa, né? Eu ia falar isso. Chegou da rua com uma roupa, né? De preferência para lavar. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que agora todo mundo começou a fazer, e eu sei que vocês já fazem isso há muito tempo, é o sapato do lado de fora de casa. Isso é perfeito, porque a gente entra na nossa casa, num ambiente que a gente fica mais à vontade, mais vulnerável, por assim dizer, com o mesmo sapato que veio da rua, que pisou em milhares de lugares muito sujos. Então agora a gente está aprendendo isso também. Por exemplo, chegar dentro de casa depois de um dia de trabalho e não deitar com aquela mesma roupa na cama, não deitar no sofá. Aprender que a roupa pode carregar também micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, seja lá o que for. E isso você deixar, tirar. Então, assim, são atitudes que a gente está aprendendo e eu acho que isso vem para melhorar, né? Fora o lado todo que eu sei que depois vocês estão pensando também em ter uma pegada aí do lado mais mental, né? Da saúde mental, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, né? Nesse período a gente aprender a criar outros mecanismos para esses momentos. Ler um bom livro, fazer um curso que sempre teve vontade de fazer e nunca teve tempo, né? Arrumar um armário. Então, acho que a gente tem que ir bolando essas outras coisas também, né? Eu não tô... Uma dica que eu estou acostumando dar para as pessoas que eu atendo é falar o seguinte: você quer ver notícias, né, e todo mundo quer saber como é que as coisas estão acontecendo, assistam a notícia pela manhã. Né? Procura assistir jornais, telejornais, pela manhã, porque aí você vai ter o dia inteiro para metabolizar aquela notícia. Né? E evitar notícias à noite. Né? À noite você não tem tempo, à noite você recebe aquela informação, aquela enxurrada de informação, né? E aí você não tem tempo de metabolizar isso. Então isso vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar o seu momento de relaxamento. Então, quer ficar informado? Assiste de manhã os telejornais, você depois vai ter o dia inteiro, né? Depois você vai ler um livro, depois você vai ver um filme, ler uma série, ver matérias, né? Até ler matérias, mas matérias fora desse assunto. Sim. Você não deixa de se informar, mas tem tempo de metabolizar essas notícias. Sim, né? com certeza. Eu acho que é uma dica super importante, né? Se você quer realmente saber o que está acontecendo, eu acho que o ideal é isso. Levanta, calmo, tranquilo, dá uma olhada no que está acontecendo e a partir dali toca a sua vida, né? Uma coisa que é muito importante, que todo mundo já leu em algum lugar, já ouviu alguém falando, mas que às vezes a gente deixa de fazer, é tentar ter uma boa alimentação, se hidratar bem, tentar manter a rotina de sono. Muita gente começou agora com essa coisa de estar trabalhando em casa, não está com horário fora, está dormindo 3 horas da manhã, acordando ao meio-dia, o que é muito ruim, porque desregula muito, né? Todo o esquema dela que ela já tinha antes, né? Então, acaba com uma qualidade de sono muito ruim, se alimenta mal, fora do horário. Então, dentro do possível, tentar manter uma rotina saudável, né? Fazer algum tipo de exercício, se hidratar bastante, procurar manter os seus horários de sono, não ficar muito tempo ligado em celular, computador até tarde. Essas coisas todas são muito importantes, que eu acho que vão nos ajudar a passar bem
por esse período, né? E realmente buscar fazer uma coisa diferente, sair da rotina. Vou aprender, vou fazer um curso diferente online, vou ler um livro diferente, vou buscar uma informação diferente. Tem gente se arriscando na cozinha agora. Então tá todo mundo fazendo alguma coisa diferente que eu acho que é bem saudável, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Legal. Tem umas perguntinhas aqui. Minha mãe falou que também deixa o sapato lá de fora. Papapá, papapá. Ô, cacete, fiz besteira aqui, gente. Como é que eu volto aqui? Aí voltei. Desculpa o palavrão aí. Cacete não é palavrão, né? Não é, tá liberado. Perguntaram se você acha que realmente no Brasil a gente está conseguindo achatar a curva. Ouviu? Ouvi. Você está conseguindo achatar a curva? Sim. A impressão que todos estão tendo é que parece que ela está começando a atingir um platô, né? Ainda é muito cedo para se falar isso, mas a impressão de vários locais é que o número de casos novos parece estar mais estável, tá? Ainda tem muitos doentes internados, ainda temos muitos pacientes sem diagnóstico fechado, né? A gente sabe que o Brasil é enorme, então a gente está falando de centros onde a informação ela é mais fácil, onde você consegue chegar ao serviço de saúde de maneira mais fácil. A gente sabe, por exemplo, que em alguns locais essa facilidade não é tão grande e a doença também está chegando nesses locais. Mas nos centros maiores, a impressão que se tem é que, apesar do número ser grande, parece que ele está começando a fazer um platô. Mas é uma coisa que a gente tem que seguir observando. Não dá para dizer isso de imediato. A ideia, inclusive, de começar a flexibilizar um pouquinho o comércio tem muito a ver com isso também, né? Do número de casos novos estar estável e de ter uma folga maior nos serviços de saúde para poder atender as pessoas caso ocorra uma segunda onda, que isso é uma possibilidade em qualquer lugar, né? Tá todo mundo com distanciamento, comércio fechado, serviços fechados. Então, a chance de passar a doença para frente é menor. Quando isso começa a abrir, a chance de aumentar o número de casos ocorre. Isso é uma coisa real. Mas aí ainda existe essa possibilidade. Agora existe a possibilidade de locais para essas pessoas serem atendidas, né? Então, todo mundo torcendo para que dê certo, né? Que a abertura consiga vir de maneira calma e tranquila. Beleza. Valéria, quero te agradecer. Quero agradecer por esses esclarecimentos, por essa conversa. Eu acho que muita gente que está aqui traz as mesmas dúvidas, né? A gente acaba carregando dúvidas muito semelhantes, muita desinformação, infelizmente, nesse momento, né? E é claro que nem sempre essa desinformação é proposital, é porque realmente é algo que não se sabe mesmo, né? Não se sabe como esse vírus realmente atua no corpo, quais são todas as doenças que ele pode causar, quais são os tratamentos possíveis. Então, existe realmente uma desinformação por falta de informação mesmo, né? A gente sabe. E a gente sabe também que existe toda uma desinformação proposital, né? Por causa de questões políticas, de questões de interesses, mas que não é nosso papel aqui ficar discutindo isso. Sim. Mas muito obrigado pela conversa. Esse vídeo vai ficar, quem chegou aqui mais para o final, recomendo muito assistir o vídeo desde o início, né? Muitas informações legais, muitas informações importantes para a gente, né? Eu sou privilegiado, porque eu já tenho essas informações primeiro, né? Quem não sabe, a Valéria é minha sogra, mãe da Rebeca, e a gente acaba, né, conversando muito sobre tudo isso. A Rebeca também atua diretamente no combate ao Covid, né? A Rebeca é médica também. Perguntaram alguma coisa mais aqui. O nosso clima influenciou positivamente na pandemia ou não? Na verdade, no início lá, se esperava muito que chegou até a ser falado numa época lá que
o vírus, ele gostava de temperaturas baixas e que ele não ia gostar da nossa temperatura mais alta. Mas se viu que não, que ele se adaptou super bem, ele chegou e se integrou muito bem à nossa temperatura, ao nosso clima, né? E o que você falou é isso mesmo, Chantal, assim, se a gente parar para pensar, é uma doença que o primeiro caso foi diagnosticado em dezembro de 2019. A gente está em 6 meses de uma infecção que está mostrando ainda aspectos diferentes, né? Tem muito pouco tempo que se descobriu que ela pode causar uma série de manifestações cutâneas, muitas lesões de pele que ninguém imaginava, né? Então, assim, a cada momento a gente ainda está aprendendo muito com essa infecção, ainda tem muito a ser aprendido, né? Ainda tem muita coisa, muito caminho para andar, mas eu acho que mais do que nunca, assim, a comunidade científica toda está muito empenhada em buscar um tratamento, uma vacina, né? Existem inúmeros grupos que estão fazendo trabalhos incríveis, né? Nessa tentativa de tentar trazer todos nós para a vida normal, um novo normal, mais normal. Ó, eu adorei, prazer para mim também estar aqui, adorei, muito obrigada por esse espaço, tá? Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelos esclarecimentos. E aí, mais uma vez, gente, quem chegou aqui do meio para o fim, assistam. Daqui a pouquinho vai estar disponibilizado aqui no nosso Instagram esse vídeo. E falou bem da saúde mental, o Samazat, de alguma forma, tem tentado ajudar, né, para a nossa saúde mental. Todo dia estamos transmitindo meditações ao vivo. Então, todo dia às 18 horas, meditações aqui no Instagram do Samazat, pelo Facebook do Samazat. E também todas as meditações desde o dia 1º de abril. Desde o dia 1º de abril, isso não é, parece que é mentira, mas não é. Desde o dia 1º de abril, todas as meditações estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Samazat Terapias Integradas. Então, quem quiser, se inscreve lá no canal. Todas essas meditações podem ser acessadas a qualquer momento. E a gente vai se mantendo da melhor forma possível aqui para esperar tudo isso passar. E aí a gente esperando voltar a esse novo normal. Valéria, obrigado. Um beijão. Dá um beijo. Obrigado a todos que apareceram aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Vamos ver a próxima. Fiquem atentos aqui no Instagram do Samazat, que a próxima vai ter uma outra conversa com uma outra pessoa, também da área da saúde, da área da nossa saúde mental, de psicologia, de psiquiatria. Estamos trazendo as pessoas aqui para a gente tentar ajudar da melhor forma para tudo isso. Ah, legal. Esse vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube também, tá bom? Gente, um beijão. Valéria, obrigado. Um beijo. Obrigada a você. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tá. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.